esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se falam uvas de espinheiros e figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que dá bons frutos é cortada, toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conheceis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a igreja celebra hoje Santo Irineu. Irineu, ele pertence ao grupo de grandes santos que são considerados pela igreja como alicerces da caminhada da fé, porque são homens e mulheres que lutaram pela reta doutrina da igreja, para que aquilo que a igreja acredita, para que aquilo que hoje chegou até nós, para que aquilo que hoje nós cremos e podemos professar, pudesse ser transmitido de maneira fidedigna. Irineu lutou muito contra os gnósticos que acreditavam que existia uma divisão em nosso Senhor Jesus Cristo. Havia o Jesus homem e havia o Jesus que era Deus. E esse Jesus Deus não fazia parte da santidade na cabeça dessas pessoas. Irineu afirma e mostra que a Santíssima Trindade é o vínculo perfeito da comunhão e que a vida da igreja deve viver a comunhão a exemplo da Santíssima Trindade. No período de Santo Irineu, acreditar, crer e proclamar era tão sério que ele foi perseguido e foi martirizado por este grupo, que não aceitava aquilo que Irineu ensinava. Mas, se nós olhássemos para a vida deste homem, a gente entende que talvez teria sido muito mais fácil ele se dobrar em frente àquelas realidades que estavam acontecendo. Talvez seria muito mais fácil ele olhar para eles e falar assim: vocês acreditam se vocês quiserem, tá bom demais, eu vou do meu jeito e ele segue a vida. Mas Deus disse: não, vocês estão errados. Você deve se dobrar diante daquilo que é a verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vem de encontro com aquilo que a liturgia tem falado durante todos estes dias. Quem ouviu o Evangelho no dia de ontem, lembra que a palavra falava que nós temos que entrar pela porta estreita, nós temos que largo é o caminho que leva à perdição. E hoje a palavra dá continuidade a isso. Ele tenta nos ensinar que, por mais que Deus seja misericórdia, por mais que experimentar a graça de Deus seja experimentar o amor em nossas vidas, é necessário que nós tenhamos firmeza naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditemos, e não nos desviemos deste mundo, buscando as facilidades que muitas vezes a vida nos oferece, buscando muitas vezes as coisas fáceis do mundo. Não nos apeguemos às coisas aparentes deste mundo, não nos apeguemos aos pecados aparentes da nossa vida. Quando nos fala dos lobos fantasiados com pele de ovelha, não está falando simplesmente de uma pessoa que pode te ensinar algo, não está falando de uma profecia que foi feita, mas fala também das realidades que muitas vezes nós enfrentamos. Às vezes algo parece assim: mas é tão bom, mas me faz tão bem, mas me faz tão feliz. Mas se não é algo de Deus, nós não devemos buscar este caminho. Um exemplo disso nós vimos hoje na primeira leitura. Interessante a história de Abraão, porque no tempo de Abraão, quando um homem
Abraão, tendo ouvido a promessa de Deus, que já havia prometido para ele uma descendência, chega diante dele e fala assim: ó Senhor, já que minha esposa não me deu filhos, já que eu não tive filho nenhum, então eu vou fazer dessa maneira. Eu vou ter um filho com minha criada e eu vou criar como se fosse meu filho. Aí está tudo certo, a promessa está cumprida. Deus olhou para ele e falou assim: não, Abraão, não é assim que a gente vai fazer. Não é assim que as coisas serão. Você vai esperar do meu tempo, você vai esperar do meu modo, e do meu modo, um dia você terá uma grande descendência. A gente enfrenta isso no dia a dia da nossa vida, porque nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem sempre o modo que Deus nos mostra é o modo que nós queremos. E é necessário que nós aprendamos a realizar a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos as grandes recompensas, que não serão colhidas aqui, mas serão colhidas no céu. Semelhante àquela história, conta-se que certa vez no fundo do oceano havia uma comunidade de ostras, e todas as ostras viviam muito felizes. Entre elas havia uma que, apesar da sua felicidade, todos os dias sentiam dores profundas, porque dentro dela havia entrado um grãozinho de areia. Todas as outras ostras que viviam com ela falavam para ela: por que ela não cuspisse grão de areia? Por que ela não largava daquilo? Por que ela não se livrava daquilo? Vivia com ela sem sofrimento. Mas ela fez a opção por guardar aquele grão de areia dentro dela. Conforme o tempo foi passando, aquele grão de areia foi se transformando numa pedra. Depois ela ensinou para todas as outras que ostra que não sofre não produz pedra. A nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente fica a vida inteira evitando sofrimento. Às vezes a gente fica a vida inteira querendo a facilidade da caminhada com Deus. Porque é mais fácil ser assim. Porque eu me sinto melhor dessa maneira. Porque isso me faz feliz. Mas nem sempre aquilo que nós buscamos é aquilo que vai produzir o maior tesouro do céu. Nem sempre aquilo que a gente quer do nosso modo vai ser aquilo que nós levar para a salvação. Abraão teve que aprender da maneira mais difícil. Talvez é necessário que nós aprendamos desde já, para que através do amor do Senhor nós não precisemos entrar na dor. E mesmo que a realidade se disfarce de uma ovelha muito bonita, se for algo que nos leva para o mal, é um lobo que nos tenta levar. Busquemos o Senhor neste momento e a cada momento da nossa história. Louvado seja